Importante. Deu ok? Meus irmãos, a paz do Senhor. É nosso primeiro culto depois de um longo período de quarentena. E nós vamos, nesse momento, fazer uma oração. Nós estamos aqui na igreja e, ao mesmo tempo, sendo transmitido pelas redes sociais, e a Bíblia tem resposta. Amém? O nosso pastor estará trazendo uma palavra, uma pregação para nós, e quem está aqui na igreja, na sede, também irá participar da mesma pregação que será transmitida para nós. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento? Convido a todos aqui na sede, e quem também estiver online para participar dessa oração. Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque foram períodos difíceis que o teu povo passou nesses últimos dias. Mas é reconfortante, Senhor, nós termos a oportunidade de, com prudência, estarmos hoje aqui nesse lugar, congregando, Senhor. Nós estamos felizes, porque o desejo de nossos corações é habitar na tua casa. Estamos felizes, Senhor, porque por muito tempo sonhamos, esperamos esse dia. Somos poucos hoje aqui, porque a prudência pede isso, mas estamos aqui, Senhor, alegres, regozijantes. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, porque tu tens guardado, Senhor, o teu povo. Tanto na luta tu tens guardado, quanto daqueles também que não sofreram nenhuma enfermidade nesse período. E por isso te louvamos e te agradecemos e nos alegramos, Senhor, diante de ti. Pai, nesse momento nós iremos ouvir uma palavra de ti e pedimos, Senhor, que nos guies em cada momento, porque a tua igreja irá ouvir, Senhor, em ti. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso presbítero Alexandre estará lá uma oportunidade. Antes do alto, por favor, Alexandre. O alto, isso. De uma mão a palavra, na outra mão o alto. E iremos ouvir uma rádio da palavra pelo nosso presbítero, e logo em seguida ele estará passando para o nosso pastor, para trazer a mensagem. Amém? A paz do Senhor a todos, motivo de alegria, nós podemos iniciar os nossos cultos, reiniciar os nossos cultos aqui no tempo, na casa do Senhor. Sabemos que temos muitas discussões ainda, mas temos que dar o passo, o primeiro passo, porque muitas barreiras elas precisam cair, mas para que essas barreiras caiam, o primeiro passo tem que ser dado. Nós hoje estamos dando o primeiro passo e eu gostaria de lembrar os irmãos, um salmo muito conhecido, Salmo 91, versículo 1, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós percebemos que esse salmo é um salmo que nos leva a refletir sobre escolhas. Nós fazemos a nossa escolha de querer habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, se a gente escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, nós podemos descansar à sombra do Onipotente. E nesse momento, nós temos essa oportunidade de fazer essa escolha, de buscar habitar no esconderijo do Altíssimo, porque sabemos que na sombra do Onipotente nós podemos descansar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por permitir esse momento, essa momento de estarmos juntos novamente nessa casa, para adorar ao Senhor, né? E saber e confiar nele. Claro que tomando todas as medidas, as precauções necessárias para podermos poder cultuar, voltar à normalidade. Uns dizem aí que é a nova normalidade. Não sei como é que vai ser a nova normalidade,
mas o importante é sabermos que aquilo que nós fazíamos antes, que era adorar o Senhor, isso não tem o que mudar. A não ser que nós não fazíamos da maneira correta, da maneira apropriada. Então, se nós antes não adorávamos a Deus da forma que Ele merece ser adorado, que Ele deseja ser adorado, então, que a partir desta data, deste novo reinício, nós possamos realizar o melhor culto, a melhor adoração ao Senhor. Que seja um marco dessa data, o dia de hoje, dia 21 de junho, nas nossas vidas, que possamos realmente ser adoradores verdadeiros do nosso Deus, e deixar todos os problemas, todas as dificuldades para a prática, porque sabemos que, quando confiamos no Senhor, Ele é quem dirige, conduz as nossas vidas. Confiemos nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Façamos aquilo que Ele deseja. Amém? Podemos passar a palavra para o nosso pastor? Amém. Meus queridos, a paz do Senhor, é um prazer muito grande poder me comunicar de novo, com a nossa igreja aberta e cultuando ao Senhor, sabendo que pelo menos um grupo está aí. Quantos nós temos aí? Eu não gostaria de saber quem está presente aí na igreja. Me dá uma dica aí, pelo menos para que eu possa... não sei, é lógico que vocês não vão poder mexer com a câmera para poder me mostrar, mas pelo menos me digam alguns nomes. Renatinha, me ajuda aí. Eu já vi que Alexandre está presente, lógico, ele orou. Quantos mais estão por aí? Só para que eu tenha ideia. Ou então, pelo menos, me digam o número. Temos pelo menos uns 10? Quantos nós temos hoje? Dá para chegar a uns 10, Renatinha? Acho que sim, pastor. Oi? Chegamos sim. Que bom, que bom. Que bom. Nós não estamos em guerra contra ninguém, então não precisamos de 300, né? A nossa guerra é espiritual, então 10 já está bonzinho, já está num número muito legal. Eu estou feliz da gente começar esse culto, porque daqui a pouquinho, às 11, está começando o culto lá, também no Pilar, e os nossos irmãos de lá também vão fazer a transmissão ao vivo, porque a gente tem que começar. E eu fiquei feliz de ver que vocês estão animados, mais uma vez a nossa igreja aberta, e lógico que dentro dos mesmos padrões exigidos pela higienização e o afastamento, e aquela coisa toda, todo mundo de máscara, porque estamos num novo sistema, exatamente como o nosso querido Alexandre falou, nosso presbítero Alexandre. Ele falou sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. É um texto interessante, eu escolhi um outro texto bem parecido, mas eu queria fazer um link do dele com o que eu escolhi. Porque, veja, como alguém vai se viver naturalmente se ele habita dentro de um lugar restrito, né? Isso tem a ver com o texto que eu escolhi, porque o texto que eu escolhi é o Salmo 46. Eu queria ler o texto e depois eu queria dizer por que tem a ver com o que o presbítero Alexandre escolheu, o que prova que Deus está nos dirigindo nessa manhã, nesse culto abençoado. Tem muita gente que está em casa, né? E a família, sim, pode estar em casa, e a igreja não é um local, do jeito que está sendo feito o culto, não é um lugar de perigo, não é tão perigoso quanto um supermercado, quanto um trem, quanto um ônibus, quanto um metrô, contra uma empresa que você trabalha e tem que pegar nas coisas que outros pegaram. A igreja é um lugar mais seguro, porque está sendo higienizada, está sendo
cumprido todos os sistemas, né, exigidos, mas eu não sei por que muitas pessoas acham que a igreja pode contaminar. Um trem lotado não contamina, mas a igreja contamina. Entendeu? Tem gente que acha que uma lanchonete para comer uma pizza com a namorada não contamina, não, mas a igreja contamina. Então, essa visão é uma visão completamente distorcida da realidade, porque estamos vivendo um novo mundo, essa é uma verdade. E o texto que eu escolhi, o Salmo 46, foi o que Deus colocou no meu coração, já está desde ontem, quando nós já estávamos organizando essa palavra, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso tem a ver com o esconderijo do Altíssimo, né? Tem tudo a ver. Então, vejam que os dois salmos têm a ver um com o outro, no contexto de nós estarmos protegidos. Entretanto, quando você fala em habitar dentro de um esconderijo, né, você se vê um pouco limitado, porque o que tem dentro de um esconderijo para você poder viver? Eu, por exemplo, já estou aqui dentro desse apartamento, já não sei mais quanto tempo, já não sei nem quanto mais. Às vezes eu pergunto, afinal de contas, que dia é hoje? Hoje é quarta, hoje é terça, eu perco a noção. Só não perco a data porque o notebook me mostra lá, e eu sei que hoje é dia 21/6, né? 21/6. Então, minha filha já fez aniversário, muita coisa já passou e a gente nem pôde comemorar direito. Mas olha o que o texto está dizendo: Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? É um lugar onde você corre para ele quando as coisas não estão muito boas. De repente você está sendo assaltado, você corre para um refúgio. Se você vê que a situação está perigosa, você corre para o refúgio. Se você vê que está passando algum tipo de perigo, você corre para o refúgio. Então, refúgio nos dá a ideia, nos dá a conotação de um local que você pode usar, você pode correr para ele na hora de uma situação de perigo. A segunda palavra é fortaleza. Então, isso quer dizer que esse refúgio, como é o esconderijo do Altíssimo, ele é extremamente forte e protetor para te amparar, para te garantir a tua sensação de tranquilidade. Então, você pode ficar tranquilo dentro desse lugar que tanto é refúgio quanto é fortaleza. Então, você não vai ser atingido contra aqueles que, porventura, estejam te perseguindo com mau pensamento, nem tampouco poderão invadir o local, porque é uma fortaleza. Não tem como ser invadido, não tem como ser ultrapassado aquele limite, porque você está dentro desse lugar. Entretanto, como eu disse, dentro de um lugar fechado, você tem uma sensação meio estranha, porque parece que você está fora do mundo. Você não está vivendo em relação à vida. Parece que você está numa cápsula, né? Dentro de um contexto onde você só sabe do mundo pela internet ou pelas notícias completamente distorcidas que os nossos mentirosos profissionais, que agora, infelizmente, repórter não é mais aquele detetive que investigava a verdade. Esse tempo já passou. Haviam aqueles repórteres que chegavam a ganhar prêmio por terem desvendado crimes, por terem solucionado os problemas sérios, muito sérios, aqueles repórteres que iam atrás da verdade. Hoje não, hoje a palavra repórter parece que quanto mais mentirosa for a notícia, mais bem visto é esse bendito repórter. Mudou tudo, né? E você fica preso a essas coisas, então o melhor é não ver televisão, não ver mais nada, e aí você se aliena cada vez mais. Entretanto, o texto ele é muito mais amplo do que isso, porque ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, muito bem, mas ele também é socorro presente na hora da angústia, o que significa que não só ele é um refúgio para você correr para ele é uma fortaleza para garantir a você todo tipo de proteção necessária, mas ele anda com você nos lugares que você for, porque ele é um socorro presente. Ora, a fortaleza é estagnada, é parada, é um lugar para onde você tem que correr, para fugir para ela.
Já socorro presente é aquele socorro que vem até você. Então, por exemplo, imagine aí, muito mal comparando, que Deus nos guarde, alguém aí bateu com o carro e agora precisa de socorro. Você não vai levar o carro até o hospital, você vai chamar um guincho, você vai chamar um socorro, para que o socorro venha até você. Então, só o nome socorro, socorrer, já diz respeito à vítima estar num lugar e precisar de um amparo, de uma proteção lá onde ela está. Opa, então, peraí, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que dá a ideia dele estar num lugar específico, esperando aqueles que quiserem viver nele, se esconder nele, como o salmo lido pelo Alexandre, que fala sobre um esconderijo do Altíssimo, para descansarmos à sombra do Onipotente. O socorro bem presente já não é dessa forma, porque o socorro bem presente, ele caminha com você. Então você não precisa ficar estagnado dentro de quatro paredes, porque o Salmo está dizendo que ele vai com você, sendo um socorro portátil. Esse é um refúgio portátil, que vai com você, que caminha contigo. É como aquela armadura do Homem de Ferro. Me perdoe usar uma coisa aí mundana, né? Para poder dar um exemplo espiritual, mas a Bíblia fala da armadura da fé, do capacete da salvação, enfim, de tantas coisas que nos reveste, né, nos protege. Então, isso quer dizer que você pode, sim, se locomover, isso quer dizer que você pode, sim, sair para caminhar um pouco, porque esse socorro, ele vai com você. Essa fortaleza, ela é deslocável, ela é adaptável, ela sai do lugar e te acompanha para onde você vai. É fantástico isso. E em que condições essa fortaleza oferece para você todos esses aparatos de proteção, de segurança, de paz, de tranquilidade? O texto continua. Portanto, não temeremos. Ora, estamos seguros, estamos dentro de um refúgio, mas estamos com a liberdade de poder ir a alguns lugares, principalmente a igreja, quando quisermos. Né? Alguém diz assim, pastor, é obrigado à igreja? Nunca foi. Eu nunca fui na casa de ninguém pegar membro pelo pescoço para poder levar até a igreja. A igreja não é obrigatória. Né? Embora a nossa função espiritual, a nossa condição espiritual com Deus, diga que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, já dizia o salmista, mas é uma obrigação espiritual. Não há nenhuma ponta de faca colocada na cabeça de ninguém, nem no pescoço de ninguém, obrigando esse tal alguém a estar sempre presente nos cultos. Culto é uma coisa espiritual, você vai se quiser. Então, se alguém aí está dando uma desculpa qualquer, por mais esfarrapada que seja, para dizer que não vai à igreja porque está com medo de se contaminar, então pense bem quando entrar no seu metrô, no seu ônibus, no seu Uber. Você não sabe quem sentou naquela cadeira antes de você. Né? Eu garanto que o cara que saiu não fez higienização e que não deu tempo do motorista também higienizar o lugar antes de você entrar. Mas vamos deixar essas questões de lado e vamos voltar para a palavra de Deus. Portanto, não temerei. Não temerei o quê? Esse salmista vai colocar condições extremamente diferentes, difíceis de serem entendidas. Porque, veja só, ele coloca aqui uma coisa que talvez nem na época dele ele entendesse, mas nós aqui, em nossa época, estamos entendendo perfeitamente esse salmo. Eu creio até que esse salmo nem foi escrito para a época do salmista. Esse salmo é um salmo profético, talvez até para a nossa época de hoje, porque ele diz assim, ó, não, portanto, versículo 2 ainda, né? Nem sei se eu vou continuar o salmo todo, não vai dar tempo. Porque diz assim, portanto, versículo 2, não temerei, ainda que a terra se mude. Quando que a terra mudaria? A terra pode mudar os governos, a terra pode mudar a forma de ação das sociedades, a terra pode mudar os costumes dos povos, mas a terra toda mudar de uma só vez é exatamente o que nós estamos vendo agora com esse vírus. A terra mudou, a situação do planeta Terra mudou.
Você nunca pensou em sair pela rua e ver todo mundo de máscara. Isso me assusta. Quando eu vejo todo mundo de máscara, isso vai de encontro aos meus conceitos, porque na minha cabeça, máscara é para bandido ou então para aquele policial que precisa de um trabalho muito específico e a sua identidade tem que ser preservada, não é? Mas o cidadão comum ele não precisa de máscara, mas a Terra mudou a tal ponto de agora temos que andar de máscara. A Terra mudou a ponto de nós termos que estar constantemente cuidando da limpeza, higienizando as mãos, não colocar, e daí as crianças serem muito mais observadas, porque a criança põe a mão na boca facilmente, a criança põe logo, coça logo o nariz, a criança põe a mão no lugar e daqui a 10 segundos está com a mão na boca. Então, mudou tudo, gente. Mudou, o planeta já mudou. A gente não tem que ficar esperando um dia que vai mudar. Não, já mudou. Já mudou. E, portanto, o versículo 2 diz, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares. O que ele está dizendo aqui? Se eu for analisar montes simplesmente como terra e mares aqui simplesmente como água, eu vou ficar dentro da letra. Mas se eu analisar aqui que montanhas têm a ver com problemas ou soluções de problemas ou questionamentos de coisas e mares têm a ver com o próprio mundo, eu vou ver que há uma revolução no mundo inteiro sendo causada aqui pela mudança de mar de um lugar para o outro, onde era montanha se transforma em mar, onde era mar se transforma em um... Então, o mundo inteiro está completamente sendo revolucionado nesse momento do salmista. Esse salmista está vendo coisas que ele só pela fé poderia ver, porque não estão dentro do conceito dos acontecimentos que ele via na sua época. E é lógico que esse salmista está falando também para nós, que estamos vendo todas essas mudanças, todas essas coisas acontecendo. Né? Hoje mesmo, ao abrir o Facebook, já estava lá uma amiga querida pedindo oração pelo paizinho dela, que já está internado, já está entubado, quer dizer, depois que entuba, só Jesus, né? Só Jesus para saber se vai sair, se não vai sair, é uma coisa terrível. Então a gente está vendo isso acontecer em todo lugar. E às vezes a gente tem aquela mania, bom, comigo nunca vai acontecer porque eu sou o super-eu. Louvado seja eu, super-eu, eu nunca vou... Não, não. Está acontecendo com todo mundo, pode acontecer com você também, porque está tudo sendo mudado. Então, como eu vou fazer? Eu vou confiar na máscara, eu vou confiar no álcool gel, eu vou confiar numa luva, quem sabe, eu vou confiar em não pôr a mão em lugar nenhum, mas se alguém espirrou no ambiente, você entrou, 14 dias depois, aquele vírus ainda está no ar, porque ele sobrevive 14 dias. Então, se alguém espirrou no elevador e você 2 dias depois entrou no elevador, ainda tem contágio ali naquele elevador. E essas coisas não estão sendo muito bem explicadas, mas, infelizmente, é uma verdade que a gente tem que entender. E isso nós temos que perceber com muita fé no coração, porque, no nosso caso, nós temos que confiar nesse refúgio e fortaleza, nesse socorro bem presente na hora da angústia. A gente acha até que está dentro dos padrões de segurança, nos resguardando 1 metro daqui, 1 metro dali, mas quando você pega um alimento, você pegou uma banana, você até higieniza e tal, mas você não sabe quem pegou naquela banana primeiro, você não sabe se alguém pingou um suor ali, sei lá o quê. Enfim, estamos pelas mãos de Deus. Então, se estamos nas mãos de Deus, é necessário que você confie no Senhor. É necessário que você creia no que está no versículo 20, no versículo 4. Diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio delas e não será abalada. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Então, perceba, meus irmãos, que ainda que esteja tudo isso acontecendo, que as ondas perturbem, que os montes se ergam, se desvalham, se um terremoto venha destruir todos os montes, ainda que a terra toda seja transformada, muda tudo, o vírus vem fazendo essa revolução que está fazendo em todos os contextos, há um rio de conforto, um rio de alegria, um rio de paz, um rio de ternura,
um rio de onde você pode descansar, onde você pode confiar no amanhã, onde você pode acreditar que as coisas, embora estejam muito ruins, mas Deus com você, você tem condição de ultrapassar todas essas situações. E o Salmo continua, veja o que ele diz a respeito do homem mau, dos gentios. Os gentios se embraveceram. Não é isso que a gente está vendo no Brasil? A gente não está vendo essa confusão de governo, de partido, de setores aí, do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. A gente não sabe mais, todo mundo quer ter poder e todo mundo esqueceu do Salmo, que diz uma coisa, disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus, e os homens querem ter mais poder, e eles se embravecem. E o texto no 6 diz, e os gentios se embraveceram, e os reinos se moveram. Mas o Senhor levantou a sua voz. Vai chegar um momento onde o Senhor vai levantar a sua voz e o versículo 7 vai se cumprir em todo o seu contexto na vida dos crentes que creem no Senhor, que têm a sua fé voltada para o Senhor. O texto diz assim no versículo 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha que coisa fantástica, um refúgio que vai com você, te guardando, te abraçando, te amparando como um pai. Eu ainda me lembro quando ia para a rua e meu pai sempre me dava a mão. Era meu irmão menorzinho de um lado e eu na outra mão, e não pode atravessar a rua, não pode fazer nada, a mão dada, o cuidado do pai nas mãos, né? Com as mãos protegendo o filho, e a confiança do filho nos braços do pai. Deus é esse pai bondoso, que está agora tentando fazer você entender que, embora o mundo tenha já mudado, o mundo já está mudando e vai mudar para pior, pela Bíblia as coisas vão ficar piores a cada dia. Cuidado com esses pregadores que estão pregando aí uma revolução espiritual, que o grande poder vai descer, que do Brasil vai sair labareda de fogo para o mundo inteiro. Não é bem assim, não é bem assim. Eu não creio que as coisas aconteçam mais ou menos dessa forma, porque eu não vejo base bíblica para a gente acreditar nessa apoteose espiritual do mundo inteiro falando em línguas estranhas. Oh, que maravilha! Não é isso que eu vejo. O que a gente vê é que a situação vai caindo de mal a pior, e nós vamos sobrevivendo pela compaixão e misericórdia do Senhor, e é nesse momento onde temos que voltar para a fé. Você que está aproveitando a situação para desfilar um pouquinho por aí, volta correndo os seus compromissos com Deus. Atualize a tua vida espiritual, certo? É como no nosso celular, que de vez em quando a gente tem que dar uma reiniciada nele, né? Não sei se ainda usa o nome, dá uma reiniciada, dá uma resetada para reiniciar do zero. Então, quem sabe você precisa fazer isso na sua vida espiritual a partir de hoje, a partir de agora. Você pode pegar este salmo e entender que você está protegido por esse refúgio extraordinário que é o Senhor, mas você também não tem que ficar ali estagnado, paralisado, porque ainda tem muita coisa para ser feita, certo? Porque ele diz no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor. Então não tem que ficar trancado a vida inteira. Você tem agora como começar a sair de casa, já usando máscara, usando o que tem que usar. Se for de risco, ontem, por exemplo, eu fiz uma conferência com o médico, uma teleconferência pelo próprio celular, ele me viu, mandou eu medir, eu tenho toda a aparelhagem, medir pressão, medir a glicose, medir não sei o quê e tal, e passou alguns medicamentos por causa da minha garganta, que tem me feito tossir bastante, né? Então, quer dizer, veja, você ter certos conceitos que te dão uma certa tranquilidade. Assim é Deus, te dá uma certa tranquilidade. Você tem um médico dos médicos, você tem alguém que está de olho em você, você tem alguém que está amparando você, tem alguém que está cuidando de você. Então, versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito sobre a terra. E o que ele vai fazer?
ainda vai fazer, e eu tenho certeza que nós vamos ver isso em nome de Jesus, diz assim, ó, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E o mais lindo de todos é o 10 que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, esses homens todos que estão por aí vão ter que dobrar o joelho na presença de Deus e vão ter que confessar, se vivos estiverem, né, se não morrerem antes, vão ter que confessar que Jesus é o Senhor, porque vão ver Jesus vindo em glória, mas nós não, nós vamos antes, nós vamos ser arrebatados antes. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, aí onde você está, diga isso comigo. Hein? Pensa bem agora, reflita bem, encha a tua alma de alegria, de esperança, enche a tua alma agora do prazer, da satisfação da presença gloriosa do Senhor, invadindo, como a Bíblia mesmo coloca lá na divisão da alma com o Espírito, e diga esse versículo de forma bem espiritual na sua vida. O Senhor dos exércitos está conosco. Então, use a primeira pessoa. O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Ele é a minha proteção. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu amparo. Ele é o meu refúgio secreto. Ele cuida de mim. Cuida de mim. Né? Ele cuida de você. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nesta pequena palavra de reflexão desta manhã, onde estamos já começando os nossos cultos, e quero agradecer a iniciativa, pastor Lemuel, com todos que foram para a igreja, com todos que trabalharam, a equipe dele aí, nosso querido presbitor, né? Ele é uma mistura de presbítero com pastor, que é o nosso querido Alexandre, né? É um pastor Brito, é mistura de pastor com presbítero, e ele está sempre conosco aí, nos ajudando, e outros mais que colaboraram, o pessoal que foi limpar a igreja antes, enfim, todos vocês. Que o Senhor seja louvado na vida de cada um de vocês, e daqui a pouquinho, às 11 horas, vai começar um novo culto lá agora na nossa igreja do Pilar, e que o Senhor abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Quero devolver a palavra, pastor Lemuel, para as considerações finais do nosso culto, em nome de Jesus. E eu creio que domingo que vem terá outro, não é, Lemuel? O que você acha? Pastor Lemuel. Nem vamos falar irmãos aí, irmãs. Então, em grande maioria aqui, e graças a Deus, estamos seguindo as normas direitinho, todos estão sentados, né? Distante um do outro, todos usando máscara, todo mundo higienizou as mãos quando chegou aqui, né? Estamos usando copo descartável para beber algo que sempre usamos, e graças a Deus, como bem disse o nosso pastor, esse lugar, ele está bem mais seguro que o ônibus, no trem, no escritório de trabalho, né? As cadeiras foram marcadas para manter 1 metro, ou seja, 2 metros de distância entre as pessoas, pelo menos, né? E terminaremos o nosso culto, né? Orando, agradecendo a Deus, e saindo aqui sem aproximação, para a gente poder continuar mantendo a segurança. Próximo domingo, pastor, mais uma vez estaremos aqui, né, para louvar o nome do Senhor, e transmitir também para quem puder vir, por conta de doença, ou alguém que esteja em casa, possa também participar e se alegrar junto conosco, e poder estar aqui nesse lugar. Amém? Desejo falar mais alguma coisa, pastor, que nós vamos orar aqui para terminar. Glória a Jesus. Por conta de doença, alguém que esteja em casa,